Bem, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6. Vamos fazer a leitura dos primeiros versos, não é? Exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Quer dizer, o autor de Hebreus está falando aqui o seguinte: eu tenho tanta coisa importante para falar, igual aquela música do Roberto Carlos, né? Eu tenho tanta coisa para te falar, mas eles não tinham condições de compreensão. Você sabe que uma pessoa, quando põe uma ideia na mente, é difícil ele retroceder na mente. É como no futebol. Se a bola vem para o camarada chutar, se tem um colega que está em melhor situação, mas se na mente dele, ele se programou para chutar, ele vai chutar mesmo que vai errar. Não é, Romualdo, você que é atleta de futebol até hoje? Assim também, quando alguém põe uma coisa na mente, é difícil ele retroceder. Ele pode até retroceder, mas a tendência é que ele continue. Então, assim, como aqueles irmãos lá da dispersão, os hebreus, muitos já tinham colocado na mente que iam desistir da fé para voltar para Moisés, o autor de Hebreus, ele lamenta porque ele tinha tanta coisa para falar e que pena que ele não falou. Porque olha lá o que ele disse que ia falar. Versículo 2. O ensino de batismo. O que esse camarada não tinha que ensinar, ô Jaqueline? Hein, Giovanni? O que ele não tinha que ensinar sobre a imposição de mãos? Ou o que ele tinha que ensinar sobre a ressurreição de Cristo? Então veja, a falta de progresso e de continuidade da fé cristã por parte dos hebreus impediu até ele mesmo de falar de assuntos escatológicos, do juízo final. Meu Deus, o que a gente perdeu aqui? O que a gente perdeu aqui. Né? Mas ele continua. Isso faremos se Deus permitir. Pelo jeito Deus não permitiu não, porque ele não falou. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles para quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Muito bem. Vamos orar, né? Pedir a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por este frio que faz, que traz equilíbrio à natureza. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Oramos por aqueles que não estão aqui por motivo de enfermidade. Que o Senhor Deus esteja abençoando, trazendo, recuperando a saúde deles, em nome de Jesus Cristo. Oramos também por aqueles que estão em viagem, que a graça do Senhor, a mão do Senhor esteja conduzindo a vida de cada um deles. E, ó Deus, pedimos que pela Tua graça o Senhor Deus esteja nos abençoando agora a estudar a Tua palavra, que venha trazer para nós a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hebreus capítulo 6, o perigo que corre os cristãos desanimados. Só que antes a gente vai falar de uma coisa importante. O problema neste capítulo é o desejo dos judeus convertidos de voltar aos ritos do Antigo Testamento. Eles colocaram ênfase indevida no tipo em vez do antítipo. O que é isso? Tipo
é a figura de algo que virá. Nessa linguagem teológica, tipo, é a figura de algo ou alguém, vamos falar alguém porque é o nosso sentido, né? Que virá. Antítipo, por mais que pareça ser uma palavra contrária, né, Giovanni? Antítipo é a realização da figura previamente anunciada. Entenderam bem? Então, o tipo, quando fala assim, por exemplo, Abel é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. O que está o texto quer dizer? O texto quer dizer o seguinte: Abel, ele prefigura Cristo. Ele é profeticamente a figura do Cristo que virá. Porque vai ter algumas ações, algumas características, algumas atitudes que o Cristo vai tomar. O tipo é a sombra. O tipo é a sombra. Olha, bispa, você tá ligadona, hein? O tipo é a sombra. É, mas não é. O Isaac é um tipo de Cristo. Ele era obediente, ele se deixou ser sacrificado. Ele é um tipo de Cristo. Ele é a sombra. O antítipo é o cumprimento daquilo. No caso, Jesus é o antítipo. Ou seja, o tipo não pode ser maior que o antítipo. Foi muito bom falado pela Ali. A sombra não é melhor do que a figura real. Nada substitui a realidade. Uma sombra, ela está projetando algo ou alguém. Agora, quando esse algo ou alguém aparece, então é mais importante do que a sombra. Né? Então, eles queriam abandonar a realidade pelo tipo. Eles precisavam diferenciar entre a substância e a sombra. Os leitores tiveram que entender a diferença entre o período temporário do judaísmo e a permanência da fé cristã. Aqui está a questão. O período temporário do judaísmo é o início, é a forma como se começa, mas não é o final. Então, quando você observa hoje, principalmente as igrejas legalistas, todas as igrejas legalistas, quem são as igrejas legalistas? São aquelas que estão presas a preceitos morais, simplesmente escrita na lei, como muitos dos pentecostais históricos, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são comunidades cristãs que têm no seu bojo doutrinário o legalismo como alvo principal, que era no judaísmo. Então, quer dizer, o judaísmo era o tipo. Cristo é o antítipo. O judaísmo era o início. A fé cristã é a realidade. Então, nós vivemos hoje na fé cristã. Nós não vivemos, por isso quando vamos voltar à questão, por exemplo, muito debatida, Raquel, da questão do sábado. Não, porque o cristão ainda hoje tem que guardar o sábado, porque a Bíblia diz lá que o sábado é um sinal perpétuo. É verdade, mas qual é o simbolismo do sábado? Lembra que a gente discutiu isso no capítulo 4? Qual é o simbolismo do sábado? É o descanso.
Exato. Então, quer dizer, todas as minhas tribulações, a luta contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, a minha incerteza da eternidade, as minhas dúvidas do mundo, as minhas dúvidas sobre a vida após a morte, eu tenho descanso, porque dessas coisas Deus já me deu paz. Então, Jesus é o sábado. Ele é o descanso. Então, a ideia de sábado não é o sábado, dia 7º da semana, mas é o que ele representa. O que o sábado representa, Márcio? O sábado representa descanso de nossas lutas, fadigas, porque nós estamos em Cristo. Cristo é nosso descanso. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu vos dou descanso para as vossas almas. Então o próprio Cristo está anunciando que ele é o sábado. Mas nas igrejas legalistas não é bem assim. Então, quer dizer, vamos ficar naquilo que é tipo ou no antítipo? Essa é a questão. Continuando. Os tipos, ordenanças e cerimônias da economia do Antigo Testamento apenas pré-anunciavam aquele e sua obra que estava por vir. Agora que Cristo veio e terminou sua obra na cruz, os tipos serviram ao seu propósito. Serviu o propósito? Serviu. Ok. Agora as sombras são trocadas pela substância. Toda reversão a tipos diminui a suficiência exclusiva de Cristo e sua obra. Aqui está um perigo. Porque toda confissão cristã, se tem ainda algo ancorado no Antigo Testamento, ele está diminuindo a suficiência da obra de Cristo. É como se dissesse assim: Cristo foi muito importante, mas não foi suficiente. Se tiver qualquer tipo de obra que a gente faça, nós estamos dizendo que o que Deus fez em Jesus Cristo não foi suficiente. Gente, eu preguei domingo sobre a ressurreição de Cristo lá em Maringá, então eu disse assim na minha mensagem: a questão da ressurreição de Cristo não é uma discussão teológica. Ou nós cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou não cremos. Não tem como você ficar discutindo isso. Não tem como você abrir um debate sobre a ressurreição de Cristo. Ou o Sérgio acredita, não acredita. Ponto. Não tem neutralidade. Preste atenção, irmãos, a fé cristã, ela não tem neutralidade, porque o Cristo não é neutro. Ou nós cremos que ele é Deus, ou não cremos. Não tem como a gente ser amigo de Jesus apenas, ou ele é nosso Deus, ou ele não é nada. Eu lembro que eu contei para vocês do irmão André, né? Contrabandista de Deus. É o contrabandista de Deus, o irmão André. Ele estava lá no Afeganistão, aí souberam que tinha um cristão lá, e um dos líderes daquela célula islâmica estava muito mal, muito doente. Aí eles foram atrás do irmão André, tinha um tradutor lá, e ele falou: olha, a gente sabe que você fala com Nissa. Nissa é o jeito que eles chamam Jesus. Ah, você fala com Nissa, porque Nissa foi um grande profeta, então nós queríamos que você orasse para Nissa e tal. Aí o irmão André falou assim: eu não vou orar. Eu não vou orar. Então, quer dizer, você negar a oração para um chefe muçulmano, no mundo muçulmano, é quase que pedir, me mata, não é? Talibã. É Talibã, exato. Aí os camaradas perguntaram: por que você não vai orar para Nissa? Porque Nissa não é profeta. Eu não falo com um profeta que morreu, eu falo com Deus. Jesus Cristo é Deus. Se vocês não crerem que Jesus Cristo é Deus, eu não vou orar. Então, se Jesus não é Deus, ok. Tranquilo. Mas não dá para ser neutro. Não existe neutralidade. Aí, Giovanni, bom tema para pregar na igreja, né? Não existe neutralidade na fé cristã. Ou somos ou não somos do Senhor. Não dá para dizer que a gente é do Senhor, mas ficar indo atrás das sombras. Não dá para a gente dizer: não, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, mas você está crendo na sombra. Não faça isso, não toque naquilo.
A fé, por exemplo, no judaísmo e nas igrejas legalistas, você não pode fazer. Não é isso aí? Não pode. Não pode um monte de coisas. Não pode ou pode. Não pode cortar cabelo, não pode beber, não pode jogar jogos de azar, não pode... Diz mais uma coisa aí que não pode na época lá da sombra lá. Não pode assistir televisão, não pode usar maquiagem, não pode ir ao cinema, homem não pode usar a barba, não pode futebol, as mulheres não podem se depilar as axilas nem as pernas. Não é isso, Lé? Não, não pode. Isso aí não pode. É a sombra. Não pode. Não posso quebrar o sábado, não posso isso, não posso aquilo. Na fé cristã, não é não pode, é não quero. Vamos lá, mas tomar uma cervejinha? Não, obrigado, eu não vou beber, não. Não, você não pode? Não, eu posso, mas eu não quero. Porque o cristão que vive na substância, ele vai querer o que Jesus quer e ele não vai querer o que Jesus não quer. Ah, por que você não vai? Porque eu não quero. O querer é vontade. O querer está dentro de nós, do ego. Logo já não sou ego que vive em mim, mas logo já não sou ego quem vive, mas Cristo vive no meu ego. Ou seja, a minha vontade é o centro do meu desejo. Então, quando Jesus Cristo entra na vida de um cristão, de um pecador arrependido, ele muda os desejos da pessoa. Se o camarada fala bem assim, vamos tomar uma cerveja, um exemplo, né? A gente joga futebol, né? Termina o futebol, vamos tomar uma cerveja? Aí o senhor fala assim, não, pai, eu não vou tomar não. Ah, por que você não vai tomar? Não vou tomar porque a minha igreja proíbe. O coração dele é um alambique. Ele está doidinho. Ele está doidinho para beber. Ele só não bebe porque alguém vai dedurar ele, daí ele vai ficar em disciplina. Mas a boca dele chega a estar... E não é eu não quero. Ah, mas fala assim, mas tem problema de beber? Bom, o sujeito pode até tomar um vinho ou coisa na casa dele e tal, mas sair num boteco assim, aquela coisa toda, chega a ser escandaloso. Né? É escandaloso, né? Enfraquece a fé dos cristãos que estão perto. Não entendi. Enfraquece a fé dos Exatamente, enfraquece a fé de quem é fraco, enfraquece mais ainda, e deixa o ímpio assim, ele está aqui no bar com a gente, ou está aqui no, né? Como eu já vi, eu já vi cristão após futebol, tomando cerveja com todo o pessoal e jogando baralho. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu falei, irmão, eu falei com o irmão lá no futebol, né? Daí terminou o jogo e tal, Giovanni, aí sentou com os caras lá na mesa de carteado, lá no, como é que fala, no tunguetezinho lá, sentou lá e tome cerveja, jogando baralho, aquela coisa toda, e daí no outro dia, outra vez, eu cheguei, irmão, você é um cristão. Olha a hora que a Raquel acorda. Aí eu falei assim, irmão, aí não dá, né? Aí domingo profetizando na igreja. Não, pois é. Não, sabe o que ele falou pra mim? Você não tem nada a ver com a minha vida. Aí eu falei, você é um samaritano. Você é um samaritano. Aí ele falou, eu sou da renovada. eu sou lá do Paulista, rapaz. O que você tem a ver comigo, pô? É igreja. Então assim, né? Assim, a Lega fala. Quando os judeus, é uma crítica quando eles chamam Jesus de glutão e beberrão? Sim, é uma crítica negativa, é um pejorativo. Não é que Jesus fazia o que ele estava falando. Não, na verdade é o seguinte, Jesus ele é o seguinte, é aquela história, ele não tem neutralidade na sua história, né? Por exemplo, o João Batista era uma pessoa antissocial. Não ia na cidade, ele trafegava onde? No deserto. Era nazireu. Era uma figura, como diz
como diz, não sei se é na psicologia que diz, era uma figura histriônica. 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 Histriônica é uma figura assim, que o jeito dela ser, a sua aparência, a sua roupa, ela causa impacto. É uma coisa meio assustadora, assim, parecida. Esse histriônico. Uma figura histriônica, até para aqueles dias. O camarada só pregava arrancando a cabeça da turma. Chamava o auditório dele de raça de víboras. Falava, vocês vão tudo ser queimado mesmo, um machado vai arrancar a cabeça de você. Ele era assim. Aí vem o Cristo, que é social. Aí vem o Cristo, que não tem uma palavra dura. Aí vem o Cristo, que anda com as pessoas. Aí vem o Cristo, que quando é convidado para ir a um jantar, ele vai. Mesmo que seja na casa de alguém do PT, ele vai, né? Porque ele quer salvar. Ele vai. Se tem um casamento, não somente ele vai, como transformar água em vinho. Então, Jesus é o bom vivant. Jesus é aquele que não nega o convite de ninguém. Mas o João era um tipo de Cristo? Não. Ele era o precursor do Cristo. Aí, Leia. Então, os caras lá, se eles chamavam Jesus de glutão e bebedor de vinho, é porque constantemente ele estava em algum jantar, em algum almoço, onde tinha comida. Na verdade, exatamente. Porque a comida, pessoal, isso aí não é só dos tempos de Jesus, é até hoje. A comida é sociabilizadora. Não é verdade? Não tem coisa melhor quando chega no domingo que alguém vai almoçar na tua casa, um parente, um amigo, um irmão da igreja. Não é gostoso quando a gente sai para comer pizza todo mundo junto? Então a comida é sociável. Jesus era sociável. Então o que os caras falavam? Querendo depreciar a imagem. Na verdade, querendo desconfigurar a imagem dele. Porque chamaram ele de Pingu 5 milão para os dias. Quer dizer, querer descaracterizar a pessoa, destruir a imagem pública da pessoa. Então ele chamava ele de comer, né? Então, é nesse sentido, tá bom? O Márcio ia falar alguma coisa? Aquele versículo anterior ali. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então quer dizer, eu quero... você vai... por que você vai perdoar, Giovanni, aquela pessoa? Aquele cara te prejudicou lá na igreja, caçou você, quis te prejudicar de toda maneira. Por que você ainda perdoa ele? Não, eu perdoo ele porque eu quero perdoar. Não é porque eu tenho que perdoar. Então, se o Giovanni fala, eu perdoei porque eu tenho que perdoar, não, ele não perdoou. Se a gente colocar a palavra ter ou poder, esquece, você tem que se converter. Eu não vou lá porque eu não posso. Esquece. Eu não vou fazer isso porque eu não posso. Esquece. Agora, a maneira certa de se dizer é eu não quero ou eu quero. Simples. Sim, Alex. Essa semana eu corrigi uma pessoa a respeito dela. Ela falou assim, eu tenho que comprar um presente para o fulano. Você tem ou você quer comprar? Olha lá, você já foi com trabotina, né? O que implica essa palavra, né? Exatamente. Eu tenho, é obrigação, independentemente se eu estou a fim disso ou não. Então, a fé cristã, ela é dinâmica. A fé cristã é dinâmica. E a nossa consciência é aquilo que pauta a nossa vida. A nossa consciência. Então, qual era a consciência dos judeus lá no Antigo Testamento? De obras mortas, é o que a gente viu aí. Continuando ali. Essa é uma boa ali, né, Lé? Psicóloga Lé, olha a figura lá. Como eu vim de uma igreja legalista, eu Aham. estava num culto, o pastor só pregou sobre mulher que podia ter cabelo curto, batom,
bem, mas aí a igreja pegou fogo, né? Porque o povo gosta Aham. dessas coisas. É isso. Aí no final do culto eu perguntei ao pastor, o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente? Por quê? Porque o senhor disse aí que as mulheres não podem ter o cabelo curto. Eu estou até com pena das africanas, que o cabelo delas não cresce. Não cresce? Exatamente. Elas não vão ser salvas. É. Ficou assim, olhando para mim, eu falei, isso aí é uso e costume de igreja, não tem nada a ver com salvação. Exatamente. Agora, eu não sou contra. Porque qualquer instituição tem a sua regra. Você não vai entrar no banco sem camisa. Você não vai num fórum de bermuda. Toda instituição tem a sua regra. E tem que ter mesmo. Agora, você não pode colocar um peso teológico naquilo que você acha que deve ser. Dentro de uma regra. Não, e põe peso teológico. Você colocar uma regra, por exemplo, as mulheres aqui da nossa igreja, as mulheres no culto não usam calça. É direito, ok, as mulheres não usam calça, beleza. Mas dizer assim, as mulheres não usam calça porque é pecado. Não vai pro céu? Não vai para o céu? Não, você não pode botar peso teológico, como você bem falou, Márcio. É questão de uso e costume. Isso, exatamente. Agora, se o camarada quer se membrar naquela comunidade cristã, é porque ele concorda. Um dia uma pessoa falou bem assim para mim, pastor, faz tempo isso, na mesma linha que você está falando. Pastor, eu estou muito aborrecido na minha igreja, não estou mais querendo ir. Eu falei, mas o que aconteceu lá? Não, porque, na época da televisão, né? Não, porque eu tinha uma televisão, assim, na televisão lá eu só assistia futebol e jornal e aquela coisa toda e tal, não via novela, filme. Não, mas eu fui disciplinado na igreja. Mas o que diz lá o regulamento da igreja? Não, o regulamento da igreja diz que a gente não pode ter televisão. Então você está errado. O erro é seu, não é pecado, mas o erro institucional é teu. Você tem que aceitar a disciplina, rapaz. Então, uso e costume não pode colocar peso teológico, na minha opinião. Né? Continuando. Nem céu e inferno. A ideia aqui é ir além dos ensinamentos elementares de Cristo. Coisas como arrependimento, crença, limpeza, ressurreição e julgamento eterno, todos esses são aspectos básicos e fundamentais do cristianismo. Eles não são crentes maduros. Existem ensinamentos mais profundos para eles entenderem além deles. Ou seja, eles eram crianças. Não, olha igual esse rapaz aqui, ó. Inclusive, depois você pega esse slide aí, você tira o texto, pega esse slide e diz, irmão, achei uma foto sua. Você pega aquele irmão lá, Lucas, aquele irmãozinho lá que só fica falando bobagem porque ele é bebê espiritual. Você, irmão, achei uma foto sua na internet. Cadê? Aqui. Você tá famoso, hein, Luiz? Você tá famoso, hein? Achei a foto sua aqui. Cadê? Aí mostra a foto do cara com a chupeta, porque é criança. Aliás, você pode perceber que geralmente esse povo legalista é criança. Principalmente emocionalmente. Você vê que uma criança, quando ela vê que ela, por exemplo, ela fez uma coisa errada, ela já fica no temor, né? É isso que o legalismo faz. A pessoa fez uma coisa que ele achou que não tem nada a ver com pecado, mas na cabeça dele é pecado, ele fica igual uma criança. Fala, bispa. Eles eram crianças, mas no versículo 5 vai dizer assim, eles provaram a boca. Não, calma, vamos chegar lá. Eu sei que você quer que a gente chegue lá, mas vamos chegar lá. Né? Porque, olha, viu? Que bom, viu, Luiz? Você que gosta de novidade lá. Você que gosta de novidade lá no Paulista. Campanha. O Luiz é o rei das campanhas. Chega lá. Campanha a infantilidade espiritual. Você é uma criança espiritual? Se você sabe que seria interessante criar uma campanha não teológica? Aí, então a sua campanha tem que acontecer mesmo. Aí a sua campanha tem que acontecer. Porque você pode perceber, geralmente, aquele irmãozinho que é crítico, que faz questão por qualquer coisa, ele está com a chupeta na boca. Ele está com a chupeta na boca. Não é que ele é um pecador, não. Ele é imaturo, é criança. Geralmente não se percebe. Não. Não, ele acha que é. Porque ele olha que tem barba, meu. Ela já é vó.
Mas na vida cristã, ela está de chupeta. Não, bebê. Bebê. E os hebreus, é essa a ideia, ó, eu não posso falar de ressurreição e juízo final, porque vocês estão usando chupeta. Vocês têm que continuar tomando Neston. É isso que ele quis falar. Os cristãos hebreus se desviaram do caminho da maturidade e precisam se arrepender e retornar a esse caminho ou corre o risco de perder as bênçãos. A janela do arrependimento não fica aberta indefinidamente. Era difícil para os judeus crentes em Jesus deixar as cerimônias e sacrifícios sob a lei. Aqui, gente, está eu falei muito nisso, a gente tem que ter muita paciência com esse tipo de irmãos, porque, na verdade, tudo isso também, hoje em dia, tem uma... Isso aqui é só para a gente pensar no fato em si. Dependência psíquica. Ficou tão impregnado, obrigado. Fica tão impregnado na sua consciência, no seu juízo de valor, que ele não se vê não guardando o sábado. Que ele não se vê deixando de andar com a santinha na mão. Eu fui pregar em Umuarama uns anos atrás, 2007. Eu preguei numa igreja batista lá. Não, Umuarama não, minto, Cianorte. Eu preguei lá em Cianorte numa igreja batista. Muito show, muito legal, inclusive, e tal. Aí eu preguei um sermão lá, eu lembro até desse sermão, eu preguei sobre Belsazar, né? Eu preguei sobre Belsazar e o texto, né, diz, tu que sabias que existe o Deus vivo e tudo, mas não abandonou, né, adorar o ídolo de prata, de bronze, de pedra, blá, 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 blá. Aí na aplicação fez, ó, se você crê em Jesus Cristo e você ainda anda com um santinho no bolso, você não está liberto. Você precisa de Cristo. Aí eu fui, né, tá, terminou, fiz apelo, algumas pessoas vieram à frente, graças a Deus. Eu falo, rapaz, luterano, isso é obra de Deus, rapaz. Evangelista tem que fazer. Aí tá bom, terminou. Naquela semana, meio da semana, quarta, quinta-feira, chegou um carro aqui no Cetel, 2007. Chegou um carro aqui no Cetel e tal, desceu, eu fui lá ver quem era. Ô, pastor, tudo bem? Ô, você me conhece? Ah, conheço. Não, eu estava domingo lá, no culto lá na Igreja Batista e tal. Ah, você estava lá? Ô, rapaz, porque daí você está pregando, você, né? As pessoas te veem, mas você não conhece todo mundo. Aí ele falou bem assim, olha o testemunho dele. Olha, eu sou representante comercial e viajo aqui na região toda, aqui, Campo Mourão, Maringá. Eu faço toda essa região aqui, Cascavel, tal. Sempre estou aqui em Campo Mourão. Aí você falou que você morava aqui, eu vim aqui te visitar. Ah, que bom, e daí, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Não, eu só passei aqui para dar um testemunho para você. Olha só. Rapaz, quando você falou lá que se a gente tem ainda um santinho no bolso, é que a gente não se converteu. Aí ele tirou a mão do bolso assim, tinha um santo. Eu vim te entregar. Ele falou assim, eu não saía de casa na segunda-feira sem que eu orava para Deus, mas eu não deixava esse santinho. E eu colocava no bolso, olha o testemunho dele, Sérgio. Quando eu ia entrar no lugar que ele ia fazer a representação dele, vender o produto dele, ele colocava a mão no santinho e conversava com a pessoa segurando o santinho. Mas eu vim te entregar, pastor, porque eu não preciso mais disso. Jesus está na minha vida. Amém, glória a Deus. Espírito Santo, na aplicação. Eu nem sabia que o cara tinha um santinho no bolso. Ou seja, eu nem sabia. Veio assim uma palavra lá. Viu? Fala mal dos luteranos, fala. Quero ver. Fala que nós não temos revelamento, fala. Fala que não tem revelamento, rapaz. Aí o que aconteceu, tia Lu? Ele estava super feliz. Porque essa é uma questão que entra nisso aqui, ó.
Ele precisava de libertação. Espiritualmente, Cristo já tinha libertado ele. Mas ele não estava liberto? Na mente. Ele dependia daquilo. Não me peçam esse santinho, porque eu não sei mais onde está. Você guardou? Eu guardei, cara. O duro que eu guardei, cara. Ô Sérgio, você também, pô. Você também, pô. Eu não uso mais, não, quer dizer, eu não saio. Eu entro entrar na sala, eu aperto o santinho para que tudo dê certo. Então, assim, na verdade, toda igreja, Dado Luiz, que é igreja excelente, grande, tem gente para... Saiba, sempre vai ter alguém precisando de uma libertação. Entra a cultura também? Cultura. Porque a cultura também fica impregnada na consciência. Animismo, né? Se chama isso. Animismo. Atribuir poderes esotéricos, místicos, sobrenaturais a elementos naturais. A elementos naturais. Aquilo que eu preciso tocar. Nota de $1 na carteira. É verdade. Continuando. No entanto, olha aqui, no entanto, era necessário que eles deixassem essas coisas se quisessem avançar em direção à maturidade. A ideia é deixar esses fundamentos e construir para avançar para uma visão madura do cristianismo. Se tem alguém mais liberto no mundo, Jaque, somos nós. Eu não preciso de superstição. Eu não preciso de receber um abracadabra. Um sacrifício. Eu estou liberto em Cristo. Onde eu estou, Cristo está comigo. Você quer mais o quê? Então, se tem um... Hã? Não preciso de acessório, eu não preciso de amuleto, eu não preciso... Uma vez, né, você sabe que por muitas décadas, uma coisa sagrada no Brasil era as caixinhas das promessas. Tem ainda? Aí, caixinha da promessa, né, Raquel? Você conhece, Raquel? Depois eles explicam para você. A caixinha da promessa eu vou falar logo. São assim, uma caixinha que tem centenas de versículos bíblicos, mas tudo bom. Centenas de versículos bíblicos e escolhido a dedo. Aí, Raquel, a pessoa abria a caixinha, tirava um... Fechava os olhos. Esses eram os mais necessitados. Fala comigo, Deus, é verdade. Tirava e aí lia o texto, né? Aí um dia eu falei, pois é, irmãos, nós temos o horóscopo evangélico. O horóscopo evangélico. Deixa eu ver a minha sorte para hoje. Mas você sabe que teve gente que ficou ofendida comigo? Por quê? Entranhado na mente que ele não saía de casa, Sérgio, sem ler a promessa de Deus. Mas nunca tinha promessa, era tudo promessa boa. Ou pelo menos isso era bom, né? Então, essa não tem. Essa não tem, meu. Essa não tem. Ô Judas, essa não tem. Então, por que é isso? Porque nós, Larissa, temos esse juízo de valores, a nossa consciência que está lá, trabalhando. Nós somos o povo mais liberto da história. Nós não precisamos nada disso. A minha vida é guiada por Jesus Cristo. Essa é a questão, né? Então, a ideia é deixar esses fundamentos e eles reconhecem o ensinamento. O que eles precisam agora é de um compromisso pessoal com isso. Você conhece? Conheço. Agora você tem que ter um compromisso com isso. Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 7. Inclusive eu vi uma frase uma vez, um pastor meu primeiro pastor, né? Meu pai espiritual, muitos anos atrás, ele pregando, ele disse assim, ele falou, os ensinamentos de Jesus não salvam. Né? Aí a igreja ficou toda impactada. Aí ele abriu Mateus capítulo 7. Aí ele leu lá. Se ouvires as minhas palavras e as praticarem, virão os rios. Virão a chuva, transbordarão os rios,
mas a casa não cai, porque ela está sobre a rocha. Mas se ouvires as minhas palavras e não as praticar, então quer dizer, há a possibilidade da pessoa ouvir e não praticar. Então só ouvir não salva ninguém. Sim, Tiago fala. Se vocês são só ouvintes e não praticantes, piorou a situação, que era preferível você nem ter ouvido. Vai vir juízo. Igual aquela história, né, que deu uma discussão legal até, que eu falei numa aula minha, muitos anos atrás, eu falei assim, o inferno tem graus de sofrimento. Né? Não, pastor, o inferno é tudo uma coisa só. Eu falei, não é não. Ah, você foi lá? Eu falei, não fui, nem quero ir. Aí eu falei, porque Jesus disse que uns receberão mais açoites e outros menos. Então ele, por tabela, está dizendo que no inferno tem níveis de sofrimento. Juízo. O próprio Jesus disse isso também em Mateus 11, quando ele fala sobre haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós outros que ouviram e não creram. É muito forte. Então, nós somos os mais livres. Mas eu tenho que ouvir e me apossar disso. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que construir a minha vida não no que Cristo ensinou. Eu tenho que construir a minha vida na prática do que Ele ensinou. E quem é que vai me ajudar a praticar o que Ele ensinou? O Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo que habita na Vânia vai proporcionar a ela condições de praticar o ensino de Jesus Cristo. Ok? Então isso, nós somos os mais livres que tem. Eu não dependo de nada, eu só dependo de Cristo estando em mim. Né? Isso só pode ser alcançado passando para as ações de fé que produzem maturidade. Parafraseando, o escritor está dizendo, deixa as imagens do Messias e vai para o próprio Messias. O Antigo Testamento era como um livro de colorir, com contorno de crianças coloridas, com giz de cera, mas o Novo Testamento é a realidade, a imagem completa, toda colorida. Aqui é o tipo, aqui é o antítipo. O que é mais importante? Um esboço preto e branco ou um quadro já completo e colorido? O antítipo, sempre. Então, a turma do Antigo, os hebreus lá estavam querendo voltar a ver tudo preto e branco. Quando eles já estavam aqui. Né? A Melvin Worthington, um teólogo americano, disse, o escritor de Hebreus não estava interessado em discutir doutrina, mas em advertir aqueles que pretendem ser o povo de Deus. A verdade é simples, apesar de onde você cai em uma escada doutrinária, se você virar as costas para a fé em Deus, você enfrentará a mesma ira e punição de um incrédulo, o inferno. Palavra dura desse cara aí, mas é verdade. Né? Obras mortas eram obras que não tinham valor. Obras mortas significam um estado de não função. As obras estavam mortas porque eram inúteis aos olhos de Deus. Eles eram inúteis porque pertenciam aos regulamentos do sacerdócio levítico. As obras mortas deviam ser postas de lado quando viesse o sumo sacerdote supremo. Não houve eficácia no que eles fizeram. A reversão à doutrina, ao modo de vida do Antigo Testamento, era radicalmente diferente da vida do Novo Testamento. É aquela história, né? O brasileiro é muito criativo, né? Em geral. O evangélico brasileiro, então, nem se fala. Eu já falei para vocês aqui de alguns irmãos lá na igreja do East, que eu sei. Porque nós vamos ter um levita. Eu sou levita. Já me falei, não, mas deixa eu falar uma outra situação. Porque eu sou levita. Você é levita? O que você faz? Não, eu canto. Não, tá bom. Tem até umas duplas sertanejas, né? Os irmãos levita, tem lá, né? Sertanejo raiz. Sertanejo raiz. A Vânia escutou muito os irmãos levita. Escuta até hoje. Os irmãos levita é legal. Tem levita para todo quanto é canto, né?
Aí, assim, às vezes eu dou umas quebradinhas brincando, né? Mas tá bom. Aí o irmão falou assim para mim, Márcio, irmão, eu tava lá fui pregar numa igreja. Você é da igreja? Sim, você tem um ministério na igreja? Eu tenho, pastor, eu sou levita. Você é levita? Mas e peraí, você tem descendência de judeu? Não. Você não tem ninguém na família, por exemplo, Morgenstein, sobrenome de judeu, né? Zimmer. Não, Zimmer eu não sabia, né? Mas agora eu vou acrescentar. Você tem algum assim, Morgenstein na família? Não tem não. Você tem, olha aí, você tem algum avô, bisavô que era judeu? Não, mas por que você é levita? Porque levita, ele é do sacerdócio de Levi. Só que a Bíblia fala que a gente não está mais no sacerdócio de Levi, nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque. E no sacerdócio de Melquisedeque, todo mundo é sacerdote. Não diz lá, não somos reino de sacerdotes? Sim. Aí ele ficou meio assim, não, eu sei, você é um sacerdote que canta. Então o brasileiro tem uma criatividade fantástica, né? Não, porque todos somos o reino de sacerdotes. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo do sumo sacerdote supremo, que a gente vai estudar isso no capítulo 7, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Não é mais do sacerdócio de Levi. Já não valia nada no Antigo Testamento. Não foi isso que Deus disse em Jeremias 31? Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Já estava falido já. Então, às vezes as pessoas misturam as coisas, né? Mas vai tirar isso da cabeça do cara. Você acha que ele acreditou em mim? Não acreditou, não. Ele diz para todo mundo que ele é levita. Eu até brinquei, não, você pode vir levitando, flutuando, não tem problema. Você pode vir de qualquer jeito, mas você é um sacerdote. Não, mas ele não esquece. Na cabeça dele não virou, não. Não virou. Obras mortas eram aquilo que... E a gente falou muito disso semana passada, que no Antigo Testamento era duro mesmo, né? Porque você imagina o camarada conviver com o seu próprio pecado sem que ele pudesse se livrar disso, né? Continuando. Aí entra nessa questão. A questão, o cristão perde ou não perde a salvação? Bom, é assim, claro que a gente... Eu estava falando, não sei, acho que foi com o Lucas que eu falei ontem, né, que ela me perguntou no WhatsApp. Esse é o debate de 500 anos. Vai ter mais 500 que vai continuar debatendo. Porque quem é calvinista, é muito difícil ele deixar de... É muito difícil. Não, aí você explicou direitinho. Né? Porque o texto, o chave, é o 6, 4 e 6. Alguém lê para nós? Hebreus, o microfone, você vai ler, João? E daí deixa o microfone ligado aí para o outro que vai ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Lógico que eu mesmo, assim, a gente vive numa comunidade plural onde você tem doutrina para todo lado, né? Que cada um defende o seu peixe. E eu nada contra o calvinista defender o lado dele, eu defender o que eu acredito, enfim, não tem nenhum problema, né? Podemos conviver. Um dia uma pessoa falou bem assim para mim,
você é luterano, né? Eu falei, eu sou luterano. Então você não é calvinista. Eu falei, não sou, graças a Deus não sou. Brinquei, claro, né? Aí eu falei assim, mas como é que você faz para pregar numa igreja presbiteriana calvinista? Eu falei, é muito simples. Aí eu falei para ele, eu vou pregar numa igreja... Não, mais ou menos isso. Eu falei para ele assim, um pastor até, eu acho que ele estava querendo me convidar para pregar na igreja dele, né? Aí ele falou bem assim, eu falei que eu estou pregando o evangelho, estou numa igreja que é arminiana. Eu estou pregando o evangelho. Aí eu faço o apelo, o sujeito levantou a mão. Então alguém vai dizer, olha lá, ele está se convertendo a Cristo. Eu estou pregando o mesmo sermão numa igreja calvinista, eu faço o apelo, alguém levanta a mão e alguém dirá, olha lá, o eleito se despertou. O que muda? Não muda nada. Eu falei para ele, então, meu amigo, pode me convidar, se eu pregar lá e alguém levantar a mão, um eleito foi desperto. A discussão, ela é boa, porque ela faz a gente estudar mais. Entendeu? Agora, crer, aí vai, pelo menos eu quero apresentar, né, o que diz o texto aqui, né? Mas muito bem. O cristão pede ou não pede a salvação? O texto que foi lido. O autor adverte que alguns crentes que já foram fiéis, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. 4 a 5. Mas depois se afastaram, verso 6, e deixou de viver fielmente. Apesar desse conhecimento e experiência, eles decidem se afastar e abandonar o caminho da vida fiel. Infelizmente, em algum momento, sua janela de arrependimento se fecha e eles não têm condição para se arrepender. Essa passagem muito debatida foi entendida de várias maneiras. Olha aqui as 4 interpretações que tem nesse texto. 1. Verdadeiro crente, apostasia, perda da salvação. Ele era crente, mas vacilou, perdeu a salvação. Outra interpretação. Verdadeiro crente, apostasia, perca da recompensa. Daí vai dizer, não, o texto não está dizendo de salvação, o texto está dizendo que ele não vai ganhar galardão. Ele vai para o céu, mas não ganha o galardão. Mas não ganha o galardão. Terceira crença. Verdadeiro crente, hipotética apostasia, perda de salvação. Aí esses que creem nisso vão dizer assim, não, o texto não diz que eles estavam caindo. Talvez vai cair. Eu li isso, eu estudei isso. É impressionante. O texto não diz, disse e caíram, né? Mas eles dizem, não é e caíram. Talvez possam cair. Bom, tá certo, cada um vende o peixe que quiser, não tem problema. E a última, falso crente, apostasia, condenação eterna. Então aqui é o outro lado. Então, na verdade, só tem dois polos bem divergentes, que é o 1 e o 4. Porque aqui o calvinista vai dizer o quê? O calvinista vai dizer assim, Luiz, não, ele nunca foi crente. Ele está na igreja, ele foi batizado, ele canta no coral. Canto no coral, agora foi lá, rapaz. Agora eu fui. Eu vi agora o pessoalzinho tudo arrumadinho, né? Canta de beca, canta no coral, tudo, mas de verdade, ele nunca foi crente. Claro, cada um tem que ter a sua argumentação. Tranquilo. Essas intermediárias aqui, na verdade, gente, ou o cara crê no 1, ou o cara crê no 4. Porque acreditar que ele era crente, mas ele só perdeu, o texto nem de longe fala nisso. Ou dizer que é hipotético e talvez possam cair, o texto nem sugere isso, mas tem gente que acredita. Então, o que sobra de verdade para o ponto de discussão é o 1 e o 4. Lógico, eu vou no ponto 1, porque assim, houve uma história, vou contar uma história para vocês, crianças.
Na mitologia grega, tinha um homem chamado Procusto. Alguém conhece a história de Procusto? Já ouvi falar, mas não lembro. Procusto, ele era um homem, ele morava num castelo. Ele morava no castelo. E o castelo dele, Raquel, era na beira de uma estrada. E o Procusto, ele era muito generoso. Um viajante cansado, numa noite de tempestade, ou enfim, qualquer situação, o viajante via o castelo e ia pedir comida no castelo, pousada no castelo, enfim, o castelo estava lá, como se fosse um hotel à beira da estrada. E o Procusto, ele recebia as pessoas lá no castelo dele, e colocava a melhor comida, colocava a melhor bebida, ele preparava tudo muito bonito para o viajante. E na hora de dormir, o Procusto tinha uma cama de ferro. E a cama de ferro, ela tinha um tamanho. Então, se a pessoa que fosse ocupar a cama para dormir, os pés dela ficavam para fora da cama, ele cortava os pés da pessoa, porque a pessoa tinha que caber na cama dele. Se a pessoa tivesse os pés menores do que a cama, ele esticava a perna do sujeito para caber na cama. Isso é na mitologia grega, Procusto. E eu vejo às vezes que tem certas doutrinas que tem essa síndrome de Procusto. Tem que caber naquilo que eu acredito. Sabe aquela história do pastor que tem um sermão e agora ele vai encontrar o texto bíblico? Vocês conhecem essa história? Não, eu já tenho um sermão prontinho, só agora tem que achar. Eu só tenho que achar o texto bíblico. É a cama do Procusto. Tá procurando aí, Sérgio? Procusto? O Sérgio é danado. O Sérgio parece aluno de quinta série, rapaz. Vai lá, Sérgio, o que diz aí? O professor falando ele lá no Google lá. Aí o que acontecer? Então, às vezes, né, e agora o Luiz aqui é calvinista, mas assim, eu quero dizer assim, o Calvino, o Calvino, ele, na verdade, ele foi um cara muito sensato. O problema foram os calvinistas. Os calvinistas eram pior que o Calvino. Né? Hã? Muito pior. Se você ler as Institutas, é uma obra lindíssima. Eu não concordo com tudo, mas é uma obra muito, muito ponderada. Nós temos aqui as Institutas. Aqui. Uma coisa é concordar com tudo, mas assim, a leitura... Sim. Agora, os caras que leram Calvino é que talvez não interpretaram bem o que Calvino queria dizer. Então, o problema do calvinismo é o calvinismo, não é Calvino. Que lá, Sérgio? Tem até a figura dele cortando. Até logo, Sérgio. Procusto é um personagem da mitologia grega. Os viajantes que iam a Atenas eram forçados a deitar em seu leito de ferro. Se fossem menores, Procusto esticava as pernas, e se fossem maiores, eram esquartejados para se ajustar ao tamanho do leito. Viu, pessoal? Cuidado quando alguém fala, ô irmão, você precisa dormir lá na minha casa, tá? É claro! É lógico! O calvinista é um leito do Procusto. É o leito do Procusto. Então, que tem que caber. Não, a Bíblia diz aqui, não, mas tem que caber. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos calvinistas. Muitos mesmo. Né? Assim, eu tinha um amigo meu, inclusive ele é um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, amigo meu, a gente sempre está conversando, volta e meia a gente está conversando. E a gente fazia, em 2005, a gente fazia um curso lá no Sesumar, e a gente fazia aquela convalidação logo quando abriu o protocolo lá no MEC. Você fez? Em 2005 eu fiz lá. Aí a gente ia
para Maringá. Ele morava em Mamburê, então ele passava aqui e a gente ia. Nós íamos em 4. Teve um dia que ele ia se atrasar, e daí ele falou assim, Irã, eu vou me atrasar, você viaja comigo? Aí tudo bem, aí os outros 2 foram, e eu e ele ficamos para trás, e fomos, viajamos, beleza. A gente dormia lá, naquela época dormia, porque era 2 dias o curso. Aí no outro dia a gente estava voltando, de Maringá para cá e tal, ele disse, vamos falar da predestinação? Eu falei, não vamos falar de predestinação, não. Vamos, Irã, eu gosto de debater com você. Não, deixa isso para lá, pai. Eu não vou convencer você, você não vai me convencer. É conversa chata. Não, vamos, porque veja bem, Deus escolheu uns para o céu e outros para não ir para o céu. Aí tem isso. Saiu de Maringá falando isso. Eu tô quieto. Eu só tô brincando com ele, né? Aí foi. Aí, eu falei, mas aí, eu fulano, eu não posso ter certeza, e se eu não fui escolhido? Eu estou na igreja, mas eu chego lá no céu e digo, não, você estava na igreja, mas eu não queria você. Não, isso não acontece, não, você é salvo sim, você é pastor, você é salvo. Aí foi. Aí quando chegou no pedágio, aquele pedágio de floresta, e ele falando, porque é o calvinismo, porque não sei o quê, e eu só brincando com ele e tal. Aí ele pagou, a menina deu troco, aí viemos embora e tal. Aí ele falou, rapaz, estou conversando com vocês que se dá um folheto para a menina lá. Falei, liga não, talvez ela não é nenhuma eleita. Se ela for eleita, ela vai se converter, vai olhar para a árvore e falar assim, não, essa árvore aqui foi Deus que fez, aí ela vai querer ser salva. Então, aí ele falou, mas é ruim falar com você, né? Mas você vai fazer o quê? Aí eu porta-luva do carro dele cheio de folheto. Né? Então, assim, quem é eleito, de acordo com ele vai se converter de um... Aí, para brincar com ele, eu falei, tá bom, então vamos encerrar a discussão aqui. A pessoa é salva por Cristo ou pela eleição? Aí eu só fiquei brincando, aí voltamos a falar de Corinthians, que ele é corintiano, aí eu falei, tá vendo uma desgraça aí, ó, você fala de eleição aí, ó, corintiano aí, ó. O que a gente vai fazer? Pois é impossível, o texto que o Giovanni leu, não é isso aí? Lê de novo lá. Pois é impossível... Não. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Olha lá. Então, e caíram, não diz, talvez vão cair, né? Tá. Pois é impossível, do grego adunatos. Como uma parte aqui, estão outros usos do impossível em Hebreus e todos os outros adunatos. É impossível que Deus minta. Impossível que Deus minta. O que significa dizer é impossível que Deus minta? Como é que você interpreta? Deus não vai mentir mesmo. Qual é a palavra? Adunatos. É impossível que o sangue de touros e bodes possam tirar pecados. O que isso, como é que você interpreta? Não tem jeito. É impossível agradar a Deus sem fé. Você quer agradar se não tiver fé? Não, é a mesma palavra no versículo que diz que é adunatos. Impossível renová-los. Ou seja, não tem jeito. Continuando. Iluminado. Esta palavra grega antiga tem o mesmo significado que a palavra inglesa e portuguesa. Ele descreveu a experiência da luz brilhando sobre alguém de uma nova luz, brilhando na mente e no espírito, iluminados. A teoria da iluminação de Santo Agostinho, né? Inclusive é interessante. O Santo Agostinho, maravilhoso, a teoria da iluminação, vocês lembram? Lembram como é que é a teoria da iluminação? Você lembra, Luiz? Você estudou lá no... Você lembra como é que era? A teoria da iluminação de Agostinho era o seguinte, ó. Cadê um? Teoria... Eita! A teoria da iluminação dizia o seguinte. Ele dizia assim, ele escreveu no livro Confissões, procurei Deus no mundo e não achei.
porque Deus estava dentro de mim. E eu só não tinha condições de enxergá-lo dentro de mim. Mas quando ouvi o Evangelho, o Espírito Santo iluminou minha vida e eu vi que Deus estava em mim. Então, na teoria da iluminação, o Agostinho vai dizer assim: Deus está no coração de todo pecador. Todo. Só que o pecador, para se converter a Cristo, a luz do Espírito Santo tem que brilhar nele. Quando a luz do Espírito Santo brilhar nele, ele vai ver Deus dentro dele. E ele vai entregar a vida a Jesus Cristo. É a teoria de iluminação. Resumindo, é isso. Então, é a mesma palavra, iluminados, aqueles que foram iluminados. E essa iluminação não é uma iluminação para você ver pecado seu, é a iluminação para você perceber que Cristo é o Salvador. É uma iluminação salvífica. Outro, provado. A ideia de provar pode significar testar algo. Mas outros usos dessa palavra indicam uma experiência completa e real, como Jesus provou a morte em Hebreus 2:9. Provou, é uma experiência assim. Eu tenho uma sensação como de um toque, como de um tomar um... Aliás, esse é um princípio. Lembra que o autor de Hebreus, ele tem a sua experiência judaica. Lá no Antigo Testamento, tudo era possível pelo tato. Nada era abstrato. Por isso que é diferente a palavra emuná, que é traduzido emuná e pistes, não é isso? Eu falei para Léa, foi Léa. Emuná é uma palavra que você tem que tocar para você ter experiência com aquilo. É uma fé experimental, é uma fé sensorial. É aquele versículo Ta'am no hebraico, que significa, traduzindo, provar. Que diz lá, aquele salmo, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tem até uma canção, né? Falei isso, cadê a viola? Pois é. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ta'am é provar, só que é um provar como um cafezinho. Não é um provar assim, o Giovanni casou com a Sofia, né? Ele casou com a Sofia e todos os atos de amor, de força na hora da dificuldade, de compreensão na hora de uma fraqueza, de oração por ele, aí ele vai falar assim, o Giovanni, ele está provando o amor da Sofia. Ok. Mas isso é abstrato. Então, provar é você comer uma coisa ou beber alguma coisa, você vai dizer, tá bom, não tá bom, tá frio, tá quente. É no hebraico provar. Essa é a ideia que está na mente de Apolo. Olha, Apolo, hein? Essa é a ideia que está na mente do autor de Hebreus. Aqueles que provaram. Aquele que experimentou, Isso, aquele que comeu, aquele que... Bebeu, que sentiu, que tocou, que cheirou, que... Não é de alguém que só lambeu, é de alguém que comeu. Ela tá brava, ela tá brava. Não, o lamber vale. Não, o lamber vale, o lamber também é provar. Posso falar? Deve. Posso falar? Ô, louco. É porque eu estudei, gente. Essa é feroz, essa é feroz. A ideia da palavra provados do versículo 5 da tradução espanhola de Reina Valera está dizendo que é gustaram. Exatamente. Gustaram, isso. Sentir sabor. Experimentar com gosto. Exatamente. Provar verdadeiramente. Não Perfeito. superficial. Perfeito, é isso mesmo. Então, é a ideia judaica. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, você pode ver que Deus tem muito zoomorfismo no Antigo Testamento. Tem muito antropomorfismo no Antigo Testamento. O Senhor estendeu o seu braço.
Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Hã? Sua destra poderosa. A sombra, a rocha, porque o judeu não acreditava nesse negócio assim de uma coisa abstrata. Para eles tudo tem que tocar, tem completude, tal. O Novo Testamento já não precisa disso, porque Cristo é toda a evidência. Mas é a mesma palavra que o autor de Hebreus usa para... E provaram, meu Deus do céu, provaram. Eles sorveram, eles degustaram, eles comeram, eles beberam da salvação. Uma experiência realíssima. Sim. Tem como essa pessoa provar, ter toda essa experiência que Hebreus está falando e não ser salvo? O texto vai dizer que não. Não vai. Porque os calvinistas vão falar, eles provaram, eles fizeram, mas na verdade, de fato, não foram regenerados. Preste atenção. É a cama de Procusto. É o leito. É o leito de Procusto. Tem que caber. Por exemplo, o próprio calvinismo, eles mesmos não se conversam. Não sei se o Luiz estudou bem isso. Porque, por exemplo, preste atenção. Você pega o arminianismo, todo mundo crê de um jeito. Você pega o luteranismo, que é a crença verdadeira, todo mundo pensa de um jeito. Eu tenho que vender meu peixe, meu. Mas você pega o calvinismo, eles não pensam da mesma maneira. Por exemplo, o calvinismo, Luiz, você que é amante de calvinismo, tem o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Luiz, você que é um devoto, lembra qual é a diferença das duas? Essa última aí é os presbiterianos raiz. A primeira aí é os que fizeram comunidade e os... O infralapsarianismo vai dizer o seguinte: Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos, e a partir dos seres humanos criados, Deus escolheu uns para o céu e outros não. Que maldade. Não, maldade é o supralapsarianismo. Esse é maldade, porque o supralapsarianismo vai dizer o quê? Eu vou dizer aqui, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o homem, Deus já sabendo tudo que ia acontecer, então, antes de tudo, Deus já decretou tudo e já escolheu quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Antes da criação. Pelo menos o infra é mais amoroso, né? Então, mas o que eu quero dizer é que nem entre eles tem acordo. Eu fiz uma pergunta bem assim para um calvinista amigo meu. Eu tenho um monte de amigo calvinista. Eu perguntei para ele assim: bom, mas do jeito que você crê, você não acredita no juízo final. Aí ele falou assim: não, claro que vai ter o juízo final. Não vai ter. Dentro do calvinismo não tem juízo final. Daí ele falou: por que não vai ter? Eu falei: Deus vai julgar quem? Se o camarada, o Hitler fez aquilo porque o Hitler foi escolhido para ser aquilo. Ou seja, há uma linha do calvinismo que Deus decretou a queda. Ora, se Deus decretou a queda, qual é a culpa de Adão? E o pior, se Deus decretou a queda, qual é a culpa da Leia? A Leia vai chegar no juízo final e vai dizer o quê? Ah, Deus, o senhor vai me condenar? Foi o senhor que me fez para mim ser o que eu fui. A conversa nem vai ser com Adão, vai ser com o próprio Deus. Deus. Então, o Deus vai dizer: ó Deus, mas por que eu tô, né? Por que tem julgamento? Judas, coitado, ele vai dizer lá no inferno: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me criou para me trair Jesus e eu só cumpri o que o Senhor decretou. Quando você fala isso para uma outra ala de calvinismo, os caras se escandalizam. Não, isso de jeito nenhum, Deus não decretou a queda. Então nem eles conversam direito. Como é que é o resumo da infra ali? Deus criou tudo depois da criação que Deus escolheu. Vamos finalizar assim. Depois da queda mais referente.
E o supra é antes da criação. Deus já escolheu tudo. É que o livre-arbítrio ele vem até a queda, né? Ele desce ali. Depende. Depois acabou. Não, depende. Ali sim. Ali sim. E entra o livre-arbítrio, depois começa ali a livre agência. Exato, livre agência. Aí veja, aí tem, claro, e isso é muito inteligente dos pensadores calvinistas, que daí é o seguinte, para sustentar uma teologia, uma doutrina, eles têm que criar doutrinas periféricas para dar força à doutrina principal. Que aí você tem livre agência, a graça comum, a graça comum é quando Deus manda chuva para todo mundo, aquela coisa toda, né? Aí o que acontece? Não, sim. Por exemplo, a livre agência, como o Luiz está dizendo. Você pode escolher que roupa você vai usar, que roupa você não vai usar. Com quem você quer casar, onde você quer trabalhar. Não, mas são doutrinas periféricas para sustentar. Mas eu mesmo, pessoal, já ouvi mensagens de grandes expoentes calvinistas, como Hernando Dias Lopes e Augusto Nicodemos, por exemplo, eu escutei uma mensagem do Augusto Nicodemos, mas olha o que ele falou. Ele falou assim na mensagem dele, nós presbiterianos, nós perdemos 50 pastores por ano. Ele disse, eles perdem 50 pastores por ano. Aí ele vai dizer assim, nós perdemos pastores por aposentadoria, perdemos pastores por divórcio, foi dizendo os motivos. Aí teve um lá que eu falei, não, mas ele não falou isso. Aí eu tive que voltar para ver se ele falou aquilo mesmo. Ele falou aquilo mesmo. Ele disse assim, e nós perdemos pastores porque muitos não desviam da fé. Augusto Nicodemos dizendo que perde pastor porque desvia da fé? Que na cabeça dele... Não pode acontecer isso. Aí o próprio Hernandes Dias Lopes, que é outro expoente, e eu não estou aqui criticando eles, entende? Eu estou questionando a fala deles, a doutrina. Porque eu escutei a mensagem do Hernandes Dias Lopes, eu falei, essa mensagem dele é luterana. Porque ele disse assim, que é importante que a igreja viva em santidade, que a igreja persevera na fé, porque tal, olha as igrejas como estão acontecendo na Europa, os templos se transformaram uns em restaurante, outros se tornaram em boates, outros se tornaram em museus. O que está acontecendo? Porque as pessoas não perseveraram. Eu falei, essa doutrina é luterana que ele está pregando. Então assim, Luiz, escapa. O escopo é arminiano. Percebe? Escapa, não tem como muitas vezes defender isso. Então, provado é isso, essa experiência, estamos quase terminando aqui, tá? Já são 10h30 já. Tão gostoso que nem interessante. O dom celestial é provavelmente a salvação, como em Romanos 6:23 e Efésios 2:8. A ideia de provada que ali falou é engolir. O dom celestial está dentro, o cara engoliu e intrujou nele. Ok? Vamos terminar isso aqui. Isso aqui é mais para os irmãos aí do pentecostalismo aí, tá? Era uma igreja pentecostal ainda, hein? Olha lá. Participantes do Espírito Santo. Esse é um termo único no Novo Testamento, uma vez que significa compartilhar o Espírito Santo. Presta atenção. Tem a ver com receber e ter comunhão com o Espírito Santo. Agora, se o cara não é convertido, como que ele vai ter comunhão com o Espírito Santo sendo ímpio? É insano. Percebe? É a cama, é o leito, é o leito. E mais, participantes, metokos do grego, ter com, descrevendo a participação com outras pessoas em bênçãos comuns. É a mesma palavra para casamento. Eu e minha esposa, nós temos metokos, participação um com o outro. Nós temos um afinamento, um casamento, uma cumplicidade que compartilha com outra pessoa como um associado em um empreendimento ou empreendimento. Fala daqueles que são participantes de algo, parceiro de negócios, companheiro, participar de, cúmplice em.
é o texto que foram participantes do Espírito Santo. E eu fico pensando como que um não salvo, um não cristão, como que ele pode ser participante do Espírito Santo não sendo convertido, genuinamente convertido. O Caio fala, né? As presas do Brasil, eu acho que no final do ano passado, peguei uns colegas meus. Microfone aí para o testemunho de mim. Seminário e tal. Aí no final do ano passado a gente estava trocando uma ideia. E hoje a Igreja Cristã no Brasil, as igrejas, a grande maioria das igrejas do Brasil é os pastores que dão uma virada de chave, assim. Por exemplo, o pastor Jeremias lá de Belo Horizonte, ele é realmente um pastor presbiteriano, raiz e tal. Só que ele girou a chave. A igreja dele, se você chegar lá, tem nada, praticamente nada com o presbiterianismo. E a base deles é o que a gente está falando agora aqui. A base deles é essa aí, só que é em célula, é encontro para tudo que é lado, é conferência, é uma igreja extremamente missionária. Exatamente. Porque, Luiz, agora veja bem, o que você está falando, vamos pegar, eu vou terminar com essa aqui para a gente tomar um café, depois a gente volta. O que o Luiz está falando, ó, em 1989, eu era seminarista em estágio, lá no Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, não uma igreja local, a denominação nacional, só os mais velhos aqui, se tiveram naquela, vão lembrar, se eram convertidos, não sei. Em 89, a Presbiteriana do Brasil fez uma campanha, nunca mais ela voltou a fazer, de nível nacional, não sei porquê, mas ela fez. Foi uma campanha de nível nacional, uma campanha evangelística maravilhosa. Jesus Cristo, o que tem a ver comigo? Foi uma campanha nacional, 1989. Eles fizeram a campanha nacional. A igreja, uma das igrejas mais evangelísticas do país, pelo menos era, não sei como é que está hoje, né? Mas era a Presbiteriana do Brasil. A grande questão é, os eleitos serão salvos de um jeito ou de outro. Para que fazer tanta ênfase em evangelização? A gente evangeliza porque eu não sei quem vai ser salvo. E a palavra de Deus tem que ir para todo pecador. Eu não sei qual semente vai brotar, mas dentro do calvinismo, se a pessoa está eleita, de alguma maneira ela vai ser despertada, independentemente do que quer que seja. Independente dos vasos. Então, assim, eu não sei, você pode até procurar isso aí na internet, depois você vai ver lá, em 89 foi essa campanha. Então, assim, é como você falou, Luiz, ele não pode sair da doutrina, porque senão não é mais presbiteriano. Mas eu tenho certeza que ele lá ensina santificação. Ele lá ensina a importância de perseverar na fé. Ele ensina lá a importância de congregar. Ele ensina lá a importância de tomar a ceia. Ele ensina lá a importância do compromisso com o Evangelho. Porque dentro dessa perspectiva, você está fazendo de tudo para a pessoa continuar. Na doutrina luterana, nós chamamos, olha que coisa mais linda, pessoal, vocês podem copiar se quiser, tá? Nós chamamos de conversão continuada. O que é a conversão continuada? É o cristão que se cerca de cuidados espirituais para continuar convertido. O ambiente dita muito. Muito! O ambiente dita muito, a maneira como um pastor cuida da igreja, a maneira como um pastor, por exemplo, célula, encontro, congressos, eventos, tudo é voltado para o quê? Para o cara continuar convertido. Então, assim, quando você abre o horizonte, então você vai percebendo que todos os pastores velam pela salvação das suas ovelhas.
Porque senão, o Alex está salvo mesmo, eu nem preciso. Ele é convertido mesmo, ele nunca vai cair em algum tipo de pecado, ele nunca vai cair da graça. O que eu posso mais descansar em relação ao Alex? Mas se cair, porque nunca... Não, se cair, nunca foi. Mas é a mesma história, me desculpe os calvinistas. É a mesma história do camarada lá na Igreja Universal. Você tem fé? Tenho. Então você dá a oferta aqui, você vai receber a bênção. Aí o cara dá a oferta, dá a chave do carro, ele fica limpo. Não recebeu a bênção. Aí ele falou, pastor, eu não recebi a bênção. Mas você fez tudo que eu ensinei? Fiz. E não recebeu a bênção? Não recebi. Já sei. Faltou fé. Faltou fé. É fácil dizer, então... Percebe? Então, o que é o pastoreio do pastor? O que é o pastoreio, gente? O pastoreio é cuidar do rebanho. É zelar pelo rebanho. É levar o rebanho no nível de santidade. É levar o rebanho no nível de vida cristã, é levar o rebanho no nível que agrada a Deus, é cuidar do rebanho dos perigos do lobo. Jesus não disse isso? Livrar as ovelhas de quem, Sérgio? Do lobo, do leão, dos falsos pastores, dos mercenários. Então eu tenho, porque se de fato o Romualdo está convertido, se ele é um eleito, não preciso pregar santificação. Eu vou terminar com a coisa mais escandalosa. É um dessas duas alas ali. Eu falei isso para um calvinista e disse, isso é impossível, mas o outro disse que era possível. Estava conversando com, ele falou, não era pastor não, era um irmão de igreja mesmo. Ele disse assim, se um eleito morrer em cima de uma prostituta, ele vai para o céu. É o supra. É o supla. Ora, se ele morreu em cima da prostituta, o que ele está fazendo? Prostituição. Então ele falou, se o eleito se ele tiver um ataque cardíaco em cima de uma prostituta, ele está salvo porque ele é eleito. Bom, aí eu acabei a conversa, O que eu vou fazer? Ele me quebrou daí, ué. Quase que eu falei, meu irmão, se eu impor a minha mão sobre você, o demônio manifesta, viu? O demônio manifesta. Vamos tomar um cafezinho. Vamos agora, Vamos vamos provar, vamos gustar. Foi. Vamos lá? Vamos?